Olá pessoal da Viver Oftalmologia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês informações referentes à retinopatia da prematuridade, que é uma doença extremamente importante porque é uma das principais causas de cegueira e baixa de visão em crianças e principalmente nos pacientes prematuros. A retinopatia da prematuridade consiste numa doença que é relacionada aos vasos do fundo do olho, que é relacionada aos vasos da retina. Vou explicar para vocês aqui como é que é a formação dos vasos da retina para vocês entenderem um pouco sobre como que é o funcionamento normal, como que acontece numa criança que não tem nenhuma doença, para depois a gente poder entender o que acontece quando tem a retinopatia da prematuridade. Pois bem, uma criança normal, uma criança que nasce a termo, que nasce na sua hora correta e que não nasceu prematura, ela tem o desenvolvimento vascular, o desenvolvimento dos vasos do fundo do olho, o desenvolvimento dos vasos da retina, acontecendo até a época do parto, né? Até a época que ele está para nascer. Uma vez que a criança nasce antes da hora, esses vasos eles ainda não estão nos locais onde eles deveriam estar e eles estão mal formados ainda. E a criança sai da barriga da mãe, né? Ela entra no ambiente externo e aí podem ocorrer alguns fatores que levam a uma disfunção desses vasos. Ok. Existem alguns fatores de risco que são bem relacionados com a retinopatia da prematuridade e que podem fazer com que ela apareça e quando ela apareça serem mais graves ainda. Os principais fatores de risco, o que a criança pode apresentar para poder ter a retinopatia da prematuridade, principalmente é a prematuridade em si, principalmente para pacientes que têm menos que 30 semanas de idade gestacional. Além disso, pacientes que nascem com baixo peso, e quanto menor o peso, maior a probabilidade do aparecimento da retinopatia da prematuridade. E isso a gente inclui principalmente pacientes que nascem com menos de 2 kg, 1,5 kg. Quanto menor, maior a probabilidade de aparecimento da doença. Pacientes que necessitam de altas doses de oxigenoterapia, né? Pacientes que precisam ficar entubados, que precisam receber oxigênio de altas proporções para poder manter um volume respiratório satisfatório. Pacientes que têm também necessidade de transfusão sanguínea, sepse, hemorragia intraventricular, enfim, alguns fatores que são bem relacionados à doença. E todos esses fatores, no fundo, eles acabam ficando próximos um do outro, porque o paciente que tem probabilidade de ter um, ele acaba tendo também a probabilidade de ter o outro, né? Um paciente que nasce com menos de 30 semanas, possivelmente ele nasce com baixo peso também. É muito pouco provável que ele nasça com peso de uma criança normal. Então, esses fatores eles estão muito relacionados e quando o paciente tem um, existe a probabilidade dele ter o outro também. Ok, então isso que eu estava descrevendo agora são os fatores de risco, né? O que a criança pode desenvolver, o que ela pode ter para apresentar a doença, que aumenta a probabilidade dela ter a doença. Mas uma vez que a criança nasceu, ok, ela nasceu e ela está internada no hospital, o que a gente pode fazer para diminuir a probabilidade disso acontecer? O que a gente pode tentar é estar num centro médico, num hospital, que seja referência para tratamento de prematuro. Porque esse hospital, à medida que ele souber como lidar com esses prematuros, eles sabem que devem usar baixas doses de oxigênio, eles sabem lidar com aquela criança para usar o mínimo de antibiótico possível, eles sabem lidar com aquela criança para ela não ter infecção hospitalar, para ela não ter as hemorragias e não desenvolver esses outros fatores de risco que a gente estava descrevendo. A retinopatia da prematuridade, ela tem um prognóstico que os pacientes, na maioria das vezes, eles vão apresentar uma melhora. Não é a maioria dos casos que vai ter prognóstico ruim. E a tendência do paciente é ele melhorar até sem tratamento. O oftalmologista deve ser chamado para avaliar essas crianças que têm esses fatores de risco que eu estava descrevendo. E essas avaliações elas vão sendo periodicamente repetidas até que os vasos da retina cheguem no ponto que eles devem chegar, sem ter acontecido nenhum problema. Enquanto isso não acontecer, eu preciso continuar vendo essa criança. Então, eu preciso continuar acompanhando essa criança para ter certeza que o fundo de olho dela está desenvolvendo da forma adequada. Nesse acompanhamento, a gente vê se está tendo hemorragias, a gente vê se os vasos estão desenvolvendo através da formação de neovasos, se a retina está saindo da posição dela, ou seja, se a retina está descolando. E se isso acontecer, a partir desse momento o oftalmologista tem que intervir. Essa intervenção, que consiste no tratamento, existe diversas formas de a gente poder tratar a criança. Tanto através da fotocoagulação a laser, que é a gente cauterizar a retina que está mal formada e a gente poder priorizar a retina que está bem formada já naquela criança para evitar essa proliferação vascular anormal.
E, inclusive, recentemente, temos novos tratamentos que são muito bons para essas crianças, que são as injeções intravítreas dos medicamentos anti-angiogênicos. Traduzindo isso, são medicamentos que modulam a formação vascular desses vasos que estão ficando anômalos e a gente consegue, com isso, melhorar o prognóstico visual dessa criança. Eu falei bastante aqui em relação a isso, né? É uma doença complexa para a gente poder trazer num vídeo curto desse todas as informações, mas o que eu gostaria de chamar bastante atenção aqui para a gente poder ter um resumo é que crianças prematuras elas têm que ser avaliadas pelo oftalmologista. Se ela tiver alta, antes dessa avaliação, os pais devem ser orientados a procurar um oftalmologista no consultório, a nível ambulatorial, para a gente ter certeza que essa criança está nascendo e está tendo o desenvolvimento visual pleno melhor que ela pode ter. Então, se seu filho nasceu prematuro, se ele nasceu antes da hora e ele não foi avaliado no hospital ainda, procure o atendimento oftalmológico no consultório, porque essa avaliação ela é muito importante, tá bom? Espero que eu consiga ter ajudado aqui com essas informações e a gente se vê no próximo vídeo.